Oi, terceiro ano, tudo jóia? Quanto tempo, hein? Mas agora estou aqui. Os alunos do terceiro ano da tia Neuza, você já deve ter visto agora no PET 3, né? Da segunda semana, alguma coisa sobre, algum conteúdo sobre, né? Cartas, né? Esse conteúdo, geralmente a gente estuda para a gente, né, saber como redigir uma carta, né? O que precisa ter, qual a estrutura dela, o que precisa ter para a gente escrever uma carta. Então, escrever uma carta, porque fala do leitor, leitor sou eu, é você, é sua mãe, é seu responsável, qualquer um que ler. Então, do leitor, o que escreve, né? Lá, lê, leitor. Eu sou uma leitora, eu leio sempre, você também lê sempre, é um leitor. Você vai escrever uma carta, né? Qual a estrutura dessa carta? O que tem que ter nessa carta? Vamos ver? Vai ter o local, né? Tarumirim, tal lugar. A data, né? Tarumirim, 14 de agosto, coloca o mês, né? O ano de 2020, né? E ali, logo depois, vai vir a sequência vocativa, o argumento que você vai falar, né? A voz. Você vai escrever o vocábulo. Aí você vai escrever ali o seu argumento, você vai dar sua sugestão, nesse argumento vai ser a sua sugestão ou opinião, é a mesma coisa, sua opinião sobre aquilo. Ou você vai dar a sua sugestão. Talvez você escreve aí, todo mês sua mãe assina aí a revista Veja. Então, ali ela pode sugerir ali uma coisa que ela queria que tivesse ali naquela revista, escrevendo para o destinatário. O destinatário é aquele aonde destina a carta, né? Aonde vai a carta, que é a revista Veja, a empresa. E então vem o remetente, que eu esqueci de falar antes. Antes, vocês precisam de ter, além do local, isso aqui, tem a outra parte também, que é a primeira parte que vocês pensar. O remetente, aquele receptor, aquele que recebe, aquele que escreve a carta, o remetente. E aquele que recebe é o receptor, o destinatário. E quando você for escrever uma carta, que hoje quase que a gente nem escreve carta, né? Mas quando a gente for escrever uma carta, é claro que aqui faço de conta que tem um envelope, quando eu encontrei envelope, você vai fazer envelope. Agora que eu vi a necessidade de fazer um envelope aqui para vocês. Aqui você vai colocar o remetente, né? O CEP e tudo mais. Que eu preciso escrever, colocar aqui que suas professoras vão ensinar. Mas por enquanto eu tô falando de só remetente e destinatário, que é a TAS, para revista Veja. O restante a professora pode também falar com vocês, que é sobre o CEP, né, o estado, a rua que você mora, o endereço seu. E para onde vai. Destinatário aqui, tá? Para o endereço da Veja, onde vai o CEP da cidade, do estado, isso aqui, mais ou menos isso. Aí tem a estrutura, voltando a falar com vocês, na carta tem
3 pontos, né? 3 pontos. Tem a estrutura principal, 3 pontos principal, que é o local, né? Tarumirim, 14 de agosto de 2020. O que você está sugerindo à revista Veja? Melhora de quê? Acrescentar o que nessa revista? Diminuir o assunto, por exemplo, pegou lá, é só um assunto. Pega lá, é coronavírus, por exemplo, o assunto atual de hoje. Aí ela já não fala de outro assunto e você não, às vezes a gente não está querendo só esse assunto, a gente quer ter outra ideia, sair dessa ideia um pouquinho, né? Dessa imaginação que a gente tem que trabalhar, né? O emocional da gente, né? Principalmente nessa época, assim. Então a gente podia sugerir outra coisa, né? Escrever uma carta. E essa carta, depois de redigida, é claro que você vai ver a sua, vou dizer, linguagem, né? Padrão, né? Só padrão, que é que a gente fala, que eu tô falando aqui agora, e a outra, que não é padrão, né? Que é mais da elite, que é, por exemplo, aí que vocês estudaram, tem uma atividade aí, que tem o texto 1 da revista, né? Revista Hoje das Crianças e a revista 2. A revista 2 tá mais completa, né? Aí vocês estudaram aí dando assinatura da carta, né? E por último aí, que eu queria ver, só que eu não encontrei. Tá falando aí das características, né? Quando você vai escrever uma carta, é claro que ela vai ter muitas coisas escritas. E aquilo que está escrito ali, você pode tirar ali para você estudar também. Igual vocês estão estudando, o terceiro ano está estudando os adjetivos. Então lá, com certeza, vai ter muitos adjetivos, que é a palavra que dá nome às coisas, né, aos seres em geral. E tá falando do sol forte, né, que você pode colocar sol intenso, voltando lá onde eu estava, na linguagem, que a linguagem não vai interferir, não vai mudar, mas ela vai ter uma linguagem, a sua vai ser padrão, mas às vezes o que vem de lá da revista Veja é uma linguagem mais diferente, que não é padrão, né? E a gente pode modificar isso, né? E no mais, tem na estrutura, tem assinatura também, né? Além do corpo do texto, tem assinatura. Você embaixo vai colocar quem escreveu, né? E antes da assinatura vai ter também o seu agradecimento, né? Agradecimento. Muito obrigado, né? Desde já agradeço e coloco a sua assinatura. Então, são 3 estruturas. Para estruturar uma carta, você vai colocar o local, data, o nome, né? As suas sugestões, opiniões, agradecimento e assinatura. Resume-se nisso aí, né? Então, vocês em casa, pode escrever, né? Não precisa ser para tão longe, mas, por exemplo, para sua professora, uma cartinha, né? Pode ser pequena, não precisa ser tão grande, mas objetiva, né? Igual quando vocês estudaram aí no PET, né? Aí tem umas palavras aí, né? Legal, que podia ser mudado para bacana,
baixas, pode ser pequena, seco, pode ser desidratado, forte, pode ser intenso, então pode ser também em outra linguagem. Cada um tem a sua opinião, isso aí a gente não pode mudar. O que vem tá lá a opinião da pessoa, então a gente não pode, né, não deixa opinião, ninguém pode mudar aquela fala, aquela escrita que tá ali. Então cada um de nós é de um jeito, cada um de nós vamos expressar de uma maneira. Eu tentei passar, sim, o máximo que eu pude de mim, para vocês saberem, entenderem carta do leitor. Apesar que a gente não está ainda, a gente já passou esse tempo, mas a gente ainda precisa, a gente precisa se ler, escrever, que isso não pode passar não, né? Porque é lendo e escrevendo é que a gente vai longe. É lendo e escrevendo que a gente cresce, que a gente aprimoriza os conhecimentos, que é a escola da vida mesmo, né? Como vocês já tiveram de exemplo na aula atrasada, nem foi a passada, né? O moço que teve aqui, aquele leitor tem uma cultura fora do sério. E ele teve apenas o 4º ano, né? E não tinha pai, não tinha mãe, ninguém para instruir ele, para falar dessa importância como vocês estão tendo agora, com suas professoras, com sua bibliotecária, que é eu, que trabalho na biblioteca, professor do uso da biblioteca, do ensino do uso da biblioteca, professor de leitura. Então ele não teve nada dessas coisas e ele aprimorou lendo tudo. E assim são vocês também. É uma turminha linda, bonita, né, tia Nilce? E os que não estão dedicando, né, aos pets, os que não estão dedicando aos trabalhos, vão esforçar, né? E os pais eu sei que tá ajudando, mas às vezes o aluno não quer, né? E tem que fazer de tudo para ter paciência, né? Os pais, os filhos, e entrar no consenso, né? E enviar as atividades dos pets todo final de semana, ter tudo feito já, e tudo que foi proposto pelo professor da sala, que todo dia tem aula, né? Todo dia fazer, para não acumular os conteúdos. E no mais, tchau, tchau. Foi muito bom estar com vocês, turminha do 3º ano. Um abração para vocês e para tia Neuza também.